Bom dia a todos. Voltemos para Efésios. Vale a pena nós repetirmos alguma coisa sobre Efésios. Lembra bem que esta carta é singularmente a carta que mostra quem é a igreja. Esta carta não fala tanto de Cristo quanto fala da igreja. E não tem um privilégio mais singular do que ser participante da igreja, dos que estão em Cristo Jesus. Essa é a carta da nossa história. Quando abrimos a Bíblia, você não vê Deus ocupado em falar: a vida do Davi foi assim, ele nasceu na Bahia, de maneira nenhuma. A Bíblia não se ocupa com esses detalhes de nossa vida aqui. A Bíblia, quando fala a meu respeito, ela diz que eu nasci e caí em Adão, lá no Éden. Essa é a história da raça. Ocupar em saber que família eu sou? Família Sena, família Almeida, família tal, família tal, família tal. Não tem valor para Deus. A Bíblia diz que eu caí em Adão. Romanos capítulo 3, capítulo 5. Assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Está vendo como a Bíblia põe o dedo? Diz: qual é a minha culpa? O que é que eu fiz? Você vai morrer. Você já é um morto. E a prova está aí. Você quer saber a prova da culpa do homem? Ele vai morrer. Não. Onde entrou a morte? É porque entrou o pecado. E onde entrou o pecado? Obviamente, entrou a morte. Não tem outro jeito. Você pega uma criancinha de peito, o papai está ali cuidando, como o casal aqui cuida do Theo. O que é? Que ele pode morrer. Ele pode pegar uma gripe, ele pode pegar uma bronquite, ele pode pegar uma febre e morrer. Por que o Theo morre? Porque nasceu no pecado. O salário do pecado, a Bíblia é bem clara, é a morte. Efésios, entretanto, conta a nossa história, a história em Cristo, por favor, em Cristo, na eternidade. Como foi que Deus escolheu o povo dele na eternidade. É maravilhoso, né? Contar a história do ponto de vista de Deus. Aí remota à eternidade. Eu dou glória ao Senhor. Eu gostaria de ver milhares embevecidos com essa história. Foi essa história que pregavam os grandes pregadores no passado. Eles se deleitavam. Um missionário que trabalhou numa tribo de índios nos Estados Unidos, a mensagem dele para aquela tribo. Ele escolheu o povo dele. Se você não foi escolhido, você está indo para o inferno. Prova que vocês são escolhidos. Houve um avivamento na tribo. Diz que homens de idade, mulheres de idade, tremiam e choravam, com medo de morrer e ir para o inferno. Aquele homem orava constantemente por um grande avivamento. O povo do Brasil precisa saber. Essa mensagem impressionante. Deus tem os dele. Nós cantamos aquele hino: ó, não tens ouvido do amor sem igual. Ele entregou pelos crentes na cruz. Que ele se entregou. Jesus não veio trazer uma salvação, talvez. Pregue talvez.
Na mensagem bíblica não tem talvez, tem sim. Ele veio para salvar. Ele não veio para tentar salvar. Ele veio para salvar. O nosso Deus, o Deus da Bíblia, não está lá no céu assim. Ah, eu preguei tanto lá em Ribeirão Preto e o povo não quer. Não. Ele sabe quem são os dele. Quando ele mandou Paulo pregar em Antioquia, se não me engano, falou, pode pregar. Eu tenho muitos eleitos aí, nessa cidade. E muitos creram. E regozijaram, porque foram escolhidos. Então, Efésios é essa história, irmãos. Se você gosta ou não gosta, se você não gostar dessa história, você vai ler Efésios somente a partir do capítulo 4. Você não vai gostar de ver isso. Tá? Então nós temos aqui, irmãos, a divisão, a parte doutrinária e a parte prática. Tá? A Bíblia dá o alicerce e manda que nós edifiquemos nossas vidas, trilhemos em cima desse alicerce. Tá? O capítulo 1 é o capítulo que dá a história do ponto de vista de Deus. A pessoa sublime aqui é Deus o Pai. Tá? Nós cremos na triunidade, Pai, Filho e Espírito. Nós não torcemos isso, nós não somos testemunha de Jeová, que crê que só há uma pessoa na divindade. Não faz nem sentido isso. Nós cremos nas três pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. São chamadas essas três pessoas assim por causa do trabalho que eles têm. Na eternidade, não precisa dos três nomes. Não precisa, irmãos. Quando fala Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito, é porque você compreende que tem um trabalho aí. Porque quando vocês lidam com Deus, não precisa de nome. Não precisa de Espírito Santo, nem de Jesus. Ele é Deus. Na eternidade, Deus. Está vendo? E cada pessoa da divindade, Deus. Não há briga entre eles. Tá? Não há. Porque a glória é igual. Ali dentro da divindade, a alegria, a riqueza, a prazer, a gozo, a cântico, tudo tem dentro da divindade, de tal maneira que Deus não precisa de anjos, não precisa de homens, não precisa de nada disso. Ele é Deus, suficiente nele mesmo. Tá? Quando nós entendemos a vida desse prisma, desse ponto de vista, a gente se sente alegre, tranquilo, confiante. Né? Então a pessoa que aparece aqui é Deus o Pai. Por que Deus o Pai? Porque ele é, dentre as três pessoas, a pessoa mentora disto, de tudo o que aconteceu. Então todos esses versículos aqui, do versículo 1 até o versículo 14, tá? É uma, vamos dizer assim, uma exposição do trabalho de Deus o Pai. Por isso que ele é chamado bendito. Ele é chamado Deus o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Está vendo? Aí começa a tratar do versículo 4 em diante, os grandes feitos do Pai na salvação. Eu já falei isso para vocês, só vou aqui, estou apenas tirando o assunto do arquivo e passando para vocês novamente em rápidas palavras. Ele, versículo 4, ele nos escolheu. Lembra que eu falei, a escolha foi feita nele. Ele nos escolheu para quê? 2 objetivos: sermos santos e irrepreensíveis. Versículo 5, ele nos predestinou para ele, para a adoção de filhos. Maravilha, irmãos. Predestinação. Qual foi o plano eterno? Ele nos predestinou para sermos para ele,
para adoção. Eu falei para os irmãos o que é adoção. Filhos adultos, filhos iguais a Cristo. Tá? Lá no céu não vai ter criança, nem pessoas velhas. Tem na terra por causa do pecado. Lá no céu todos os crentes são jovens. Quando tiver com corpos de glória, todos iguais. Não terá cabelo branco, nem rugas, nem a idade do Theo para a gente entretê-lo. Não haverá esta profissão de cuidar de criança. Não, todos gloriosos em Cristo. Porque filho por adoção, queridos irmãos. Todos iguais. Filhos, adoção significa filhos adultos, iguais. Olha, irmãos, segundo o beneplácito da sua vontade, foi a vontade de Deus imperando. Eu lembro os irmãos, eu sempre prego aqui, o que está acontecendo no mundo, no universo, a vontade de Deus. Ninguém pode crer em Jesus se não for pela vontade de Deus. Lembra que Jesus fala, a vontade de Deus, meu Pai, é que creia em mim. É Deus operando. Ninguém é salvo por vontade própria. É Deus chamando, é a vontade dele. É Deus pegando o pecador e entregando a Cristo. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. Esse é o sistema bíblico. Está imperando a vontade. Jesus é homem? É, mas ele nunca fez a vontade dele. Ele disse, eu vim ao mundo para fazer a vontade daquele que me enviou. E pode observar, irmãos, nada vai frustrar a vontade de Deus. Nós oramos pelo Brasil, mas a vontade de Deus está ali, a direção. É claro que ele usa os crentes para orar. Né? Ele usa os crentes para orar. Porque faz parte da vontade dele, a oração dos santos. Né? Vamos adiante, irmãos. No versículo 6, nós terminamos aqui o primeiro episódio desse trabalho glorioso para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu graciosamente. Eu sempre repito aqui, porque a concepção de graça hoje nas igrejas não é bíblica. Graça para a maior parte dos chamados crentes hoje é grátis, e não é. Graça é algo maravilhoso, algo encantador, algo que atrai a atenção de Deus. E para eu ser atraído na atenção de Deus, eu precisava estar em Cristo. Cristo é a pessoa bela do universo. É o Filho amado de Deus. E para os eleitos serem aceitos, tinha que estar nele. Então a escolha foi feita nele. Então é graça. Não é grátis, é graça. É claro que quando Cristo pagou na cruz, ele pagou o meu resgate, e minha salvação é de graça, óbvio. Eu não preciso pagar nada. Mas quando está tratando da escolha, quando está tratando de Cristo, nós não usamos a palavra grátis, nós usamos a palavra graça. Porque é uma coisa que atrai atenção. Agora partimos para o versículo 7. Porque agora passa, quando ele fala do amado, está vendo o versículo 6? O final, do amado. Ele nem põe o nome de Jesus, está vendo? Ele chama Jesus aqui de o amado. Está vendo? Então não tem maior privilégio para o crente de estar em Cristo. Se alguém não está em Cristo, não é crente. Não é. A Bíblia diz, os que estão em Cristo. Não tem condenação para os que estão em Cristo. A Bíblia liga assim.
Se a pessoa não tiver em Cristo, ele não é crente. Ele não é salvo. A Bíblia só faz essa definição. Em Adão, em Cristo. Quando a pessoa é salva, ela é tirada de Adão e posta em Cristo. Está vendo? É assim que a Bíblia fala. Ou estou em Adão, somente, condenado, ou estou em Cristo. Tá? Então vamos lá, queridos irmãos. Agora, eu faço questão, irmãos, que nós sempre retrocedamos ao assunto aqui da cruz. Porque eu posso falar de eleição, e todo mundo fica embevecido, né? Ou eu fui eleito, espera um pouco. Eu não posso tratar de eleição por si mesmo, porque não tem valor. Eu tenho que lembrar que na minha história eu tenho que ter a experiência. O que aconteceu para provar que eu sou um eleito? Não é alguém chegando aqui, pastor, eu sou um eleito. Prova que você é eleito. Prova. Você está no mundo, você está amando o pecado, você está amando as coisas deste mundo, você vive uma vida para agradar o mundo, a carne e o diabo, então você não é eleito. Prova que você é eleito quando? Como? Eu fui a Cristo. Houve um chamado. Se houve eleição, é porque houve um chamado. Está vendo? A história da eternidade transmite, é como se fosse, irmãos, um celular que eu tenho contato com vocês aqui no celular. Vamos ligar assim. Eu fui eleito, mas esse fio da eleição, esse cabo da eleição está ligado na cruz. Então, se eu não tive nenhum trato com a cruz de Cristo para tratar dos meus pecados, eu não tenho ligação com a eternidade. Está vendo? A minha história é fake news. Eu não tenho certeza. Olha o que diz o versículo 7. Nele, no qual temos o quê? Redenção. Está aqui, meus irmãos, a simplicidade do evangelho. Tá? Se eu não contar a história da cruz, não tem valor nenhum. Não tem valor. Nele temos a redenção. Por quê? Eu só posso compreender a eleição à luz da história da cruz. Ele pagou por mim. Ele foi à cruz para me comprar. Isso é redenção. Tá? Eu tenho vamos supor que eu tenho um carro novo, zero. Eu fui comprar? Fui. Paguei o preço, o carro é meu. Como é que eu sei que eu sou um eleito? Eu vou entender que o meu Senhor veio do céu e lá na cruz pagou por mim. Se eu não tenho esse testemunho para dar, como é que eu posso confessar que eu sou um eleito de Deus? Não tem nenhuma razão para confessar. Nós temos os hinos do cantor. Foi na cruz, onde um dia eu vi. Ele não fala foi na eleição que eu vi. Ele diz foi na cruz que eu vi. Meu pecado castigado em Jesus. Isso é bíblico, irmãos. Olha a história daqui do peregrino, é a minha história. Eu fui até o meu Salvador. Eu cheguei para ele, com meu fardo pesado. Confessei, está aqui o meu pecado. Não estão fazendo isso hoje, irmãos. Não estão pregando o que a Bíblia manda pregar, a cruz de Cristo. Então os pecadores chegam, está tudo bem. Eu faço parte daquela igreja, eu faço parte da equipe de louvor, eu faço parte disso, eu canto. Até alguns que falam, eu sou levita e tal. Tem nada a ver na Bíblia. A pergunta é essa, você foi a Cristo? Ou você está procurando refúgio entre os homens? A mensagem principal pregada pelos apóstolos foi esta.
Cristo morreu pelos meus pecados. E quando se une à igreja, Cristo morreu pelos nossos pecados. Aí é a história. Redenção. E ele diz o que mais? Ele acrescenta, pelo seu sangue. Não tem história bíblica fora do sangue. Não tem. A Bíblia é um livro de sangue. Desde que entrou o pecado no mundo, nas páginas iniciais da Bíblia, sangue, cordeiro morto, Deus está expondo o fato de que sem o cordeiro não há remissão. A história de Israel, toda a história, sangue, sangue, sangue. Ninguém entra na presença de Deus, ninguém vai entrar no céu se o sangue do Redentor não lhe purificou. É a história do propiciatório. Meus pecados foram cobertos. Eu sou justificado pelo sangue. A minha culpa foi tirada, foi coberta pelo sangue. É a doutrina da justificação. Não tem outra mensagem que o povo brasileiro precisa ouvir. Não tenho que falar de família, não. Não tenho que falar de drogados, não. Não tenho que falar de prosperidade. Eu tenho que falar da cruz. Eu sou culpado de ter matado o meu Senhor. Ele foi na cruz por minha causa. Eu que o levei. Essa é a história de Isaías, capítulo 53. Os eleitos estavam lá, olhando, debochando de Cristo. De repente, os eleitos descobrem: eu crucifiquei meu amado. Olha que história. Ele morreu sem culpa alguma por causa das minhas culpas. E quantos pecados eu cometi? Não cometi muito não. Se nós soubéssemos, irmãos, qual é a soma dos nossos pecados, nós cairíamos de terror. A nossa ficha é muito longa. Vem do céu até o inferno. Sangue. O cordeiro morreu em meu lugar. Quando Cristo aproximou de João Batista, este estava com os discípulos dele. Como foi que ele apresentou Jesus? João Batista ia sair, ia morrer logo, ia ser preso, o pescoço tirado, a cabeça tirada por Herodes. Mas ele apresentou Cristo. Eis o Cordeiro de Deus, que resolve o problema do mundo? Não. Que tira o pecado do mundo. Nota a apresentação dele. Ele não apresentou esse Jesus medíocre que é pregado hoje, que é falado, que o povo quer lisonjear, jogando um perfume religioso neles para ser aceito. Não, ele trata com o pecado na base do sangue. Ele foi enviado para ir para a cruz. Ele não foi enviado para dar um passeio na terra. Ele não foi enviado para sentir dó das pessoas. Ele foi enviado para tratar do pecado. Ele nem foi enviado para fazer cura. Tudo o que ele fez foi provando que há uma eternidade. E que na salvação tudo é resolvido. E como foi esta obra tão gloriosa do Filho? Olha o versículo 7. Voltemos, irmãos. Segundo a riqueza da sua graça. Os irmãos percebem? Tudo foi, o braço forte de Deus, na graça dele. Tá vendo? Não entra a lei aqui. A lei não pode fazer outra coisa. A lei só me condena. A lei declara que Davi é maldito. A lei declara que você é maldito. Tá? Ela me xinga todo. Maldito, 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 maldito. Porque eu quebrei a lei. Não tem desculpa, você quebrou a lei. Eu sou uma boa pessoa. Você quebrou a lei.
E a Bíblia diz que se quebrar um só ponto da lei, quebrou toda a lei. Se você estiver pendurado numa corrente de 10 elos, pendurado, e quebrar um elo daquele, você cai. Tá vendo? Não trata da lei aqui. Trata da eternidade. Foi o poder da graça. Deus está, queridos irmãos, mostrando a supremacia do braço forte dele. Como é que um Deus glorioso pôde encontrar meios de salvar a irmã Rosa, a um Davi, a você que está aqui? Como ele pôde? Como ele pôde conseguir isto? A riqueza da sua graça. Tudo foi feito nele e por ele. Agora veja o versículo 8, porque notem bem, queridos irmãos, o que ele fez. Ele derramou abundantemente sobre nós em toda sabedoria e prudência. Não tem um crente que não seja coberto por graça. Você tem, querido irmão, na sua vida, uma auréola de graça que guia a sua vida. Você nunca foi guiado pela lei. Nunca. Deus não põe a lei como tutora nossa. Ele pôs a graça. Tá vendo? Então, daqui até no céu, você nunca faltará a graça de Cristo. A gente cantava um corinho quando era pequeno na Bahia. A graça de Jesus jamais me faltará. Né? A gente cantava esse corinho, né? É exatamente isso. Há um poder da graça cobrindo a vida do crente, protegendo. Só que ele faz de duas maneiras. Olha o versículo. Sabedoria e prudência. Eu falei isso domingo passado. Só retomar um pouquinho aqui para os irmãos entenderem. Tá? Deus dá em sabedoria. Ele nunca vai dar para nós aquilo que não for bem medido na graça. Você lembra quando Paulo pediu para ele? Deus, me dá, Senhor, a cura desse problema que a gente até agora não sabe, que Paulo chama que espinho na carne. O Senhor não deu. Ele diz, a minha graça te basta. Então, você está dentro de uma atmosfera onde Deus opera isto. Aquela irmã lá na casa dela, querendo viver para Cristo, encontra dificuldade, a graça está ali. Ele dá o poder na medida certa para você viver. Na medida certa. Sabedoria. Tá? Então, quanto mais profundo for o pecado, quanto mais terrível for o andar, quanto maior as aflições, a graça está ali. Tiveram irmãos que foram presos, sofreram na prisão. Deus deu a graça em medida para eles enfrentar. Impressionante. Deus dá a graça para morrer. A Igreja Católica perseguiu tantos crentes. A história conta que a Igreja Católica tinha lá aqueles lugares terríveis. Eles tinham ídolos. Tinha um ídolo que foi feito com buracos em várias partes. E o crente, quando era pego, era amarrado nesse ídolo. Eles acionavam algo, saía faca de todos esses buracos e entrava no crente, não matava. Graça. Às vezes a graça vinha com livramento. Tinha uns 2 crentes que estavam fugindo da perseguição. E eles entraram num local, um buraco que tinha. E ficaram ali.
os perseguidores chegaram, mas naquele íntere, as aranhas fizeram teias, bem na entrada. Os perseguidores chegaram e falaram, não é possível ter um deles aí, olha as aranhas. Aí fizeram. Está vendo como Deus da providência deu graça, na medida que eu possa enfrentar. Eu vejo vocês, irmãs, sozinhas, lutando para viver para Cristo em suas casas. O Senhor dá graça para vocês viverem, na medida que vocês precisam. Nós estamos tendo graças aqui, na medida que nós precisamos para dar continuidade ao trabalho. Ele dá também em prudência. Tá? Olha o equilíbrio da operação de Deus na vida de cada crente. Em prudência. Olha a jornada nossa, irmãos. Como faz isto? Olha o versículo 9. Desvendando-nos o mistério da sua vontade. Não é o meu querer. Não é. Eu tenho que regozijar naquilo que ele desvendou para mim. Ele vai abrindo o cenário aos poucos, irmãos. Está vendo? Tem coisas que eu não sei. Porque eu sofri, porque eu perdi alguém, porque eu sou doente, porque isso. Ele vai desvendando o mistério da sua vontade. Aos poucos. Porque é a operação dele. Lembra aquele hino? No céu, na terra, que maravilha! Vai operando o poder do Senhor. Ele faz isso em quê? Olha o versículo 9. O seu beneplácito que propusera. Quando você vê propusera, foi um trabalho feito antes. Propusera em Cristo. E o versículo 10 explica. Fazer convergir nele, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tanto as do céu como da terra. Então, tudo retrocede para Cristo. Tudo volta. Você está nele, queridos irmãos. Tudo vai voltar para Cristo. Satanás não é dono de nada. Ele vai entregar tudo. Tá? Livro de Apocalipse fala de Cristo tomando o livro e quebrando os selos ali para mostrar a conquista eterna dele. Satanás quer ocupar o mundo e o universo. Quer tomar até a região celestial, como os comunistas fazem no mundo, né? Eles querem tomar tudo. Satanás quer tomar até os céus. E aqui estão os crentes lutando. Tudo vai convergir em Cristo e nós estamos nele. Vamos para o versículo 11, que eu quero terminar até o versículo 14 hoje, para entrar no versículo seguinte na próxima semana. Vamos lá. Nele digo, no qual fomos também feitos herança. Olha, crente, se você entender a sua ligação em Cristo, você ficará muito contente. Tudo que você tem aqui, lar, comida, casa, carro, qualquer coisa que você tem que você considera bem, tudo vira lixo quando comparado com a glória que você tem em Cristo, herdeiro dele, feitos herdeiros em Cristo. Você nem imagina quem você é em Cristo. Predestinado, segundo o propósito daquele que faz todas as coisas, conforme o conselho da sua vontade. Tudo foi feito na agenda de Deus. Oh, querida irmã, querido irmão, você foi predestinado. Então, cada dia é um dia que Deus conta em sua vida. Quem é você? Sua família? Seus filhos?
seu sexo, sua condição social, tudo foi contado na eternidade. Deus predestinou, segundo o conselho da vontade dele. Nada está acontecendo para o seu mal. Romanos 8. Tudo está trabalhando para o seu bem. Bem eterno. Ah, impressionante. Até o diabo está trabalhando para o seu bem. Até os demônios estão trabalhando para o seu bem. Ninguém prejudica o crente. Ninguém. Foi predestinado segundo o conselho da vontade dele. Qual o propósito disto? Versículo 12. Qual o propósito? A fim de sermos para o louvor da sua glória. Então, queridos, vivam para a glória do Senhor aqui. Eu vejo quantos é devido a um falso evangelho. Eu vejo muitos, eu tenho que trabalhar, eu tenho que fazer isso. Não, viva para o louvor dele. Viva em santidade. Compre o seu trabalho, compre o seu serviço. Seja crente humilde. Você é uma mulher crente. Seu marido não é. Cumpra o seu serviço como mulher crente. Não desonre o nome do Senhor no viver. Os homens também. Os jovens. Todos. Honrem ao Senhor. O alvo de tudo é a glória dele. Nós não temos que tomar a frente dele para fazer o que quisermos. Honremos a ele. Glorifiquemos a ele. Façamos nosso serviço na igreja, na casa, no trabalho, em tudo, brilhando a glória dele em nosso viver. E quando chegarmos naquele dia, que a igreja toda for apresentada no universo, a glória de Deus será estampada. E até o inferno, ele vai convidar a igreja, os anjos, todos os seres criados, vão ver o lago de fogo, vão ver o diabo, os demônios, e todos os homens e mulheres que viveram no pecado. Ele vai mostrar a ira dele, a fumaça da ira dele que sobe pelos séculos dos séculos, sem fim, tormento no lago de fogo. Deus exibe a glória da graça e a glória da ira dele. As duas coisas combinam, irmãos. Ele é um Deus de graça, é. Ele salvou perdidos como eu. Ele é um Deus de ira, é. Olha para o inferno. Olha para o lago de fogo. Olha os homens que vivem no pecado, debochando da face dele. Estão brincando. E agora vamos para a parte final. Eu falei de Cristo, falei do Pai, falei do Filho. E agora quem entra? Olha o versículo 13. Em quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, em Cristo, está vendo? Depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação. Está vendo o tempo aqui? Tudo combina com o tempo. A pregação do evangelho, o momento do pecador crer. E olha o que vem depois. É um trabalho triuno, irmãos. Jesus não trabalha sozinho. O trabalho é feito pelo Pai, por Ele e pelo Espírito. Isso combina com 1 Pedro. Lembra? Tem o tempo? Tem. Eu estou pregando o evangelho aqui. Ninguém vem. Cadê os pecadores? Nós estamos de joelho no chão, por quê? Porque oramos, porque o culto de quarta-feira, porque reunimos para orar.
Eu e minha esposa estamos orando todo dia. Para quê? Que nós queremos o quê? Qual o objetivo? O dia do poder do Senhor. Salmo 110 fala do dia do poder de Deus, quando Ele operará tremenda salvação. Tá? No dia que Ele chama pecadores, pecadores vêm. Ninguém pode contra o Senhor. E o dia que o pecador é salvo, não deve ser o dia que eu forço pessoas a tomar decisão. Está vendo isso demais em nossos dias. Porque pregadores creem no livre-arbítrio. Nós pregamos, deixamos o poder de Deus. Quando os apóstolos pregavam, eles não forçavam as pessoas a fazer uma decisão. Eles deixavam. De repente alguém chegava. Eu creio nele. Então, firme na graça. É assim que Deus opera. É a vontade dele ministrada, não a minha vontade. E o que acontece? Olha o trabalho soberano. Veja o versículo 13. E quem também vós, depois que ouviste a palavra da verdade, o evangelho da vossa salvação, tem que sintonizar com isso. Deus não abençoa mentira, não. É o evangelho, a palavra da verdade. É a mensagem da cruz, o evangelho da salvação. Nós não apresentamos um Cristo político, não. Nós não apresentamos um Cristo que está atrás de aberrações, não. Nós apresentamos o Senhor, o Salvador, o Cordeiro que foi à cruz para nos salvar. É esse o Senhor que nós cremos e pregamos. O evangelho da vossa salvação. Tendo nele também crido. Como foi? Tudo aconteceu na salvação. Não precisa de segunda bênção. Não precisa de um batismo do Espírito Santo depois. Tudo acontece na salvação. Tendo nele crido. Olha como a fé chegou. Crer nele é o encontro do pecador com o Salvador. Não o encontro de um pecador com um pregador. Não, é encontro com o Salvador. Tendo nele também crido. Foste o quê? Selados. Nota o selo como vem. O selo vem para declarar que aquele foi comprado, que aquele pai escolheu, que aquele filho veio para salvar. Deus sela. Na hora da salvação há um selo. Pronto, pertence ao Senhor. Está ali carimbado. Tá? Ninguém pode tirar mais. Ninguém. É o selo do Espírito Santo. Olha que trabalho de Deus. Como ele pega essa mercadoria, por assim dizer, selou, pronto. Ele é dele, será dele, e irá para o céu, para a glória eterna, porque foi um escolhido do Pai para a glória dele. Veja, quem é esse? Esse que faz essa obra gloriosa? O Espírito da promessa. Que promessa foi, irmãos? Deixa eu ver aqui o horário. Que promessa foi? Lembra João? Capítulo 14, capítulo 16, quando o Senhor prometeu, é necessário que eu vá para o Pai, para que o Consolador venha. Ele vai descer, e foi assim no dia de Pentecostes, quando ele desceu, e maravilhas aconteceram. Pecadores foram salvos. Ele encheu os apóstolos de poder para pregar. Pecadores se arrependiam dos seus pecados. Que obra é essa? É feita pelo Espírito Santo, selando pecadores para serem de Deus para sempre. Até quando? Até quando acontecerá? Olha o final. O qual é o penhor da nossa herança. Os irmãos sabem o que é penhor? Eu espero que saibam. Você quer saber quem é o crente? Habita nele o Espírito Santo? Deus não está dando cheque para o crente. Deus deu o Espírito Santo. Se habita o Espírito Santo, ele é o penhor. Vamos supor que um pai diz: meu filho,
Está vendo aquelas terras que eu tenho? Milhões que eu tenho no banco? Eu vou morrer, tudo é seu. E para mostrar que isso é verdade, eu vou dar a minha aliança joia, mais cara que eu tenho, para você. Isso é penhor. É uma garantia do que você vai receber. O que foi que Deus deu como garantia de que nós somos dele? O Espírito Santo. Em Romanos capítulo 8, diz que se alguém não tem o Espírito de Deus, não pertence a Deus. É um selo, é a habitação do Espírito Santo no crente. É ele que conduz a vida do crente. É ele o nosso ensinador. É ele o nosso sustentador. É ele que chora por nós. É ele que geme lá dentro carregando nossos fardos. Então, o Evangelho promove isso. Essa presença gloriosa do Espírito de Deus habitando no salvo. Até quando? Olha o final. Até o resgate da sua propriedade. Então tem 3 vezes aqui. Na eternidade ele me escolheu. No dia da salvação ele me chamou. E no dia final ele vai me chamar. Até o resgate da propriedade dele. Eu sou propriedade dele? Sim. Quando ele me chamar, como chamou a Nádia, minha mãe, meu pai, todos os salvos, vai ter o dia da redenção, não pelo sangue, mas pelo arrebatamento. Um dia ele vai tirar toda a igreja da face da terra. Vai levar para onde? Vai levar para o céu. É o resgate da sua propriedade. Por que ele faz isso? Em louvor da sua glória. Trabalho do Pai, trabalho do Filho e trabalho do Espírito Santo. Então essa teologia falsa que é pregada aí não tem nada a ver com Efésios. A teologia pentecostal não tem nada a ver com essa teologia santa de uma segurança que é para todo o sempre. Eu passei alguns dias pregando sobre isto, alguns domingos, e terminei aqui. Obviamente, irmãos, eu não falei quase nada. Tem livros escritos por homens que podem expor isso de uma forma bem melhor do que eu estou expondo para vocês. Homens bem mais preparados do que eu. Mas o que eu dei aqui, até o versículo 14, foi o que a igreja aqui precisa. Irmãos que podem ouvir a gravação, podem ouvir. Mas tem a parte final. Talvez tem pecadores que estão embevecidos. Será que eu sou um dos eleitos? Converta a Cristo. Venha a Ele. Creia nele que você é eleito. Deus nunca vai salvar um não eleito. Ele vai chamar os pecadores que Ele escolheu. Não foi pelos grandes que Cristo, não foram os grandes que Cristo chamou. Ele não veio buscar justos, pessoas boazinhas. Não, religiosas. Ele veio buscar pobres, culpados, fracos, perdidos. Ele veio buscar isto. O Evangelho chama esse tipo de pessoa. Arrependidos, culpados. Está procurando quem me pode salvar. O Evangelho moderno encheu os corações da frenética busca pelo mundo. Cristo não veio trazer isso. Ele veio buscar perdidos. Ele mesmo fala. Filho do homem veio buscar e salvar os que estão perdidos. Define bem. Tem alguém perdido? Sem salvação?
Ele veio buscar você. Ele diz, eu vim ao mundo por sua causa. Que maravilha. E vocês, crentes, andem com o Senhor. Amem o Senhor. Para a glória dele.